Olá, hoje o nosso assunto é Silvio Santos. Esse vídeo está sendo gravado depois de uma semana da morte dele. Então vamos trazer alguns comentários dele como cidadão, como empresário, artista e as influências dele dentro da comunidade LGBTQIPAN+. Mas isso depois da nossa vinheta. Silvio Santos, ele é uma figura que atrai da grande mídia muitos elogios e ele tem lá as suas qualidades que não tem como a gente refutar. Ele foi um grande comunicador, como todos nós sabemos, um empresário que terminou a vida acumulando 1,6 bilhões, esse seria o espólio de tudo que ele deixou, que as filhas e os demais herdeiros vão dividir. É muito dinheiro, né? Eu particularmente, isso é uma visão pessoal política minha, eu não acredito que alguém junte tudo isso de dinheiro de uma maneira assim, vamos dizer assim, tão eticamente sem nenhum tipo de reprovação. E nós vamos tentar abordar tudo isso ao longo desse vídeo. Uma das coisas que tem sido falado muito por aí e que me chamou a atenção, essa história de que ele era uma pessoa pobre, começou do zero, construiu seu grande império, era camelô. Todo mundo já deve ter ouvido essa conversa, né? Ele nasceu na Lapa, que é um bairro que fica na região mais ou menos central ali do Rio de Janeiro, que já passou por várias fases. Hoje é uma região assim bastante degradada, mas nem sempre assim foi. E ele nasceu lá no século passado, por volta de 1930, se eu não me engano, ou alguma coisa desse tipo. Mas ele começou a carreira dele, como dizem, como camelô, vendendo caneta e vendendo capinha para título de eleitor, na época do Getúlio Vargas, quando começou a ter a abertura política. Então, que tentar entender um pouco essa questão, né, como alguém que teoricamente sai do zero, supostamente um camelô, e chega ao final da vida com 1,6 bilhões de reais, dinheiro pra caramba, que eu, sinceridade, quando eu vejo a cifra, eu logo já fico imaginando, né, qual foi o caminho que a pessoa fez para atingir tudo isso, né? E isso é uma das coisas que nós vamos fazer nesse vídeo. Só lembrando que é óbvio que não tem como negar o talento comunicativo dele, apesar de que é de se pensar, quando alguém se comunica e faz sucesso na comunicação, qual é o tipo de público que ele está se comunicando, né? Então você tem assim um povo que infelizmente nem sempre teve tanto acesso à educação e à cultura, e a gente cai naquele campo, né, de que é fácil amarrar cachorro com linguiça, né? Bom, mas de qualquer maneira ele tem lá os seus talentos, porque mesmo sendo um público, vamos dizer assim, brasileiro, sempre teve muita dificuldade de perceber as coisas e confunde muito demais as informações, ele tem lá seus méritos como comunicador. Mas o que eu quero dizer aqui, antes de mais nada, eu queria levantar a atenção de algo que não é difícil de encontrar na internet. Se você procurar aqui mesmo no YouTube, você acaba encontrando uma fala dele que ele diz, eu tenho até anotado aqui o nome do antepassado dele, né? Dom Isaac Abravanel, ou Dom Isaac Ben-Hur Abarbanel, depende como você vai encontrar. Ele falava que era Dom Isaac Abravanel. Esse senhor, que se eu for puxar na linhagem da família do Silvio Santos, porque o nome do Silvio Santos é Sênior Abravanel, né? Você vai ver que ele foi um aristocrata judeu. Ele viveu ali na Península Ibérica, boa parte da vida entre Espanha e Portugal. Ele foi ministro de rainhas, ele foi ministro da economia da rainha Isabela de Castela, e são palavras do próprio Silvio. Você encontra na internet mais informações que aparece que isso aí é verdade. Então ele é de família aristocrática, né? Ele mesmo conta, né? O Silvio conta que eles tiveram, os seus antepassados tiveram que fugir ali da Europa por conta das perseguições raciais, religiosas, e eles acabaram migrando para a Grécia, e depois da Grécia, com o tempo, acabaram vindo para Portugal. É lógico que eu estou falando aí de séculos, né? O pai do Silvio, no caso, é o Álvaro Abravanel. Ele é um judeu de origem grega, e a mãe do Silvio, agora eu esqueci o nome, mas ela é de origem turca.
Então vamos agora que a gente viu que a coisa não é bem assim, que o seu Silvio é de uma pessoa que veio do nada, que ele mesmo fala que ele é de origem aristocrática, e a gente sabe, né, se é de origem aristocrática, é meio difícil imaginar que a pessoa tenha ficado totalmente na miséria, o tom do zero, como dizem, né? Mas tudo bem, né? Vamos agora tentar contextualizar, contemporizar os fatos. Lá no começo do século, era muito comum a presença dos caixeiros viajantes, que não eram exatamente o que são os camelôs hoje, que são pessoas trabalhadoras que merecem todo o nosso respeito e que vivem sofrendo perseguição de policial, que tenta tomar as suas mercadorias. Quer dizer, ser camelô hoje em dia não é uma vida fácil. Então, o próprio o pai do Silvio, ele levava essa vida ligada ao comércio, como é próprio das pessoas de origem judaica e quem viveu naquela área ali perto da Grécia, Turquia, já que a mãe dele também era uma judia de origem turca. Então já existia aí uma tradição na família também de lidar com o comércio, né? Então a gente já vê aí que existem indícios de que existe uma aristocracia, né, no passado dessa família, e o próprio pai do Silvio não era exatamente que naquela época ser um vendedor ambulante, um caixeiro viajante, não era considerado assim, você é uma pessoa miserável, né? Era uma atividade profissional relativamente comum. E o Silvio foi então criado, né, por uma família que tem uma noção sobre essa questão empresarial e tudo mais. Então, você fala, veio do zero, não é assim um bobo alegre que nasceu miserável e de repente brotou, fluiu aquele talento absurdo e ele chegou no máximo. Está vendo que a coisa não é bem por aí, né? Menos, né? Acho que é menos, devemos pensar menos em relação, quando está pensando em enriquecimento, né? Já que está vivendo em um contexto neoliberal, meritocrático, e a gente às vezes faz questão que a pessoa superou grandes dificuldades para chegar lá. E existem muitas histórias aí em torno do Silvio, né? Que ele conseguiu um emprego de radialista, em determinado momento lá no Rio de Janeiro, ele trabalhava nas barcas, usando caixa de som, fazendo propaganda, aí não teve mais como trabalhar nas barcas, porque teve um problema lá, parece que a empresa das barcas fecharam, aí ele acabou vindo para São Paulo. Quando se conta esse fato, se conta como se ele viesse aqui com a cara e a coragem, sem apoio nenhum. Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai começar a perceber lá na biografia e nas narrativas sobre a vida do Silvio, que esse pai dele, que é o Álvaro Abravanel, ele já era dono de uma loja de tecido aqui em São Paulo. Então, é lógico, eu não estou dizendo que o Silvio já era bilionário, né? Que era muito rico, mas ele não era uma pessoa, exatamente uma pessoa tão humilde como dizem, né? Não era menos, bem menos, tá? Aí ele consegue emprego aqui numa rádio, ele conhece o Nóbrega, que tinha lá o Carnê do Baú, e ele compra a empresa do Carnê do Baú, que já era uma empresa, vamos dizer assim, que fazia algo que eticamente não era muito legal, e o Silvio turbinou essa empresa. Qual era a ideia do Baú da Felicidade, né? Que ele vendia o carnezinho do Baú da Felicidade, a pessoa ia pagando, aí era um sistema de capitalização, né? Mas principalmente capitalização por próprio Silvio Santos, já que ele ficou o dono da empresa do Nóbrega. Onde ele capitalizava, ele pegava dinheiro emprestado das pessoas que eram seus clientes, que pagavam o Carnê do Baú, e ele devolvia esse dinheiro que foi emprestado na forma de mercadoria. A princípio era só brinquedos, depois ele começou a acrescentar outros produtos dentro do bendito baú. Aliás, o próprio baú já remete à questão do caixeiro viajante, né, que já era bem comum na época, né, que eles andavam com os baús, com mercadorias e tudo mais. Aí fica vendo só, então quer dizer, quando você compra, você vai ter o retorno do dinheiro que você deu para o Silvio Santos, você vai comprar mercadoria superfaturada. Então, na verdade, ele pegava dinheiro emprestado das pessoas, né, com a desculpa de que era o carnê, que havia a questão do jogo, a expectativa de você ser sorteado para ganhar um prêmio extraordinário, e se você não ganhasse, não fosse sorteado, você ia trocar por mercadorias, mas mercadorias superfaturadas de qualidade duvidosa. Então,
Então isso é o Silvio Santos. Ele, na verdade, ele tinha uma veia meio de estelionatário, né? Vamos ser sinceros, um quê de estelionato nessa história toda. Mas de qualquer maneira ele enriqueceu muito, o resto a gente já sabe. Entrou no setor das telecomunicações, ganhou a concessão do governo militar, um governo sanguinário, um governo horroroso, que o Silvio se dizia que ele era um office boy de luxo dos governos, e sempre foi, ele sempre agiu dessa maneira. Onde havia poder, ele estava ali, próximo, demonstrando, vamos dizer assim, uma certa simpatia, mesmo que fosse uma simpatia falsa. E nos governos militares, quando ele teve a concessão, ele tinha lá a semana do presidente, que ele basicamente puxava o saco dos militares. Aí a coisa foi progredindo, os anos foram passando, teve a abertura, nós tivemos várias fases aí dos nossos governos, mas ele sempre mais ou menos que alinhado com todos os governos possíveis e imagináveis, inclusive com o governo do Lula e da Dilma. Só quando agora recentemente veio essa aberração que a gente chama de Bolsonaro chega no poder, ele ressuscita, olha só que coisa, ele ressuscita a semana do presidente, né? E ele divulgava aquela ideia, ama o Brasil e deixe, ou ame o Brasil ou deixe-o, né? Que já tinha lá nos militares, ele ressuscitou aqui na época do próprio Bolsonaro, essa coisa horrorosa. E nós temos outras ocasiões em relações ao Silvio Santos, que também assim mancha muito a biografia dele, que é a questão que ele teve com o Teatro Oficina. Ele passou a vida toda dele, boa parte da vida dele, brigando com o diretor de teatro, o Zé Celso, né? Que era um diretor revolucionário e tal. E o Teatro Oficina, ele tem uma arquitetura toda especial, feita pela mesma arquiteta que idealizou o MASP. E uma das características, ele tem um paredão de vidro, uma árvore que está ali do lado de fora do teatro, o galho entra, meio que invade o teatro, é uma arquitetura totalmente diferente, e ali do lado tem um terreno vazio da propriedade do Silvio Santos, que ele nunca abriu mão. O Zé Celso cansou de fazer propostas, uma das ideias é que se fizesse um parque ali, onde poderia receber o nome dele e fazer propaganda das empresas do Silvio. O Silvio não quis, o Zé Celso bateu nisso, morreu de forma trágica, o diretor Zé Celso, e só depois da morte trágica é que o Silvio Santos e as empresas dele entram em acordo com a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo comprar esse teatro. Ele não doou, e agora recentemente está vendo aí toda uma palhaçada de um pessoal querendo colocar o nome do futuro parque, que vai ser ali junto com o Teatro Oficina, colocar o nome do Silvio. O correto seria, na minha opinião, chamar Parque do Bexiga ou Parque do Bexiga / Zé Celso, porque o Silvio simplesmente não tem mérito em nada nessa história. Ele só causou desgosto para o falecido Zé Celso e só dificultou toda a articulação da coisa. Culturalmente falando, a programação dele sempre foi aquela coisa circense, porque ele tem uma origem circense, boa parte da carreira do Silvio foi isso, né, fazendo os espetáculos, né, das caravanas do Peru que fala, onde lá no começo da carreira dele, quando ele começou a divulgar o Baú da Felicidade, e o canal dele era um grande cassino, né? Ele ficava ali, era telecena, era um monte de coisa envolvendo o jogo e tudo isso mais. Artisticamente falando, agora nós vamos tentar puxar para o lado da comunidade LGBT. O Silvio, ele sempre deu muita oportunidade para pessoas trans, principalmente mulheres trans, se apresentarem em determinados momentos na televisão dele lá. Mas a gente percebia que era sempre aquele tom de deboche, que ele sempre agiu com tom de deboche. Isso não é uma questão que ele tratava só a comunidade LGBT, ele tratava assim as pessoas que ele colocava lá, as mulheres, né, que ele colocava ali no auditório dele, sempre um tom de deboche com relação ao seu público, né, o pobre, uma certa coisa assim. E era o que ele fazia, ele recebia as travestis, porque isso dava audiência, nunca tratou com respeito para valer, sempre com tom de deboche, que era típico, ele fazia isso com todo mundo. Não estou nem dizendo que ele era homofóbico ou transfóbico, porque o Silvio era assim mesmo, ele tratava sempre nesse tom, né? Tirando sarro mesmo, tirando barato da cara das pessoas. Tem gente que acha isso legal, né? Não sei, eu não acho. Mas se você é fã do Silvio, tudo bem, direito seu, você pode achar. E um incidente envolvendo a comunidade LGBT que me marcou muito e você encontra fácil,
é quando ele recebeu Michelle Summer lá no programa de calouros dele. Michelle Summer é uma transexual, uma travesti, para ser mais específico, muito talentosa, boa de humor, boa de performance, faz um cover da Elba Ramalho maravilhoso, que a própria Elba já reconheceu as qualidades da Michelle, e o seu Silvio ficou visivelmente encantado pela Michelle, porque isso ele tinha, ele era uma pessoa que olhava para a situação e sabia que aquilo poderia atrair audiência. E ele falou assim para a Michelle, fica aí apresentando, e deixou a Michelle quase uns 10 minutos sozinha no palco, apresentando as outras travestis, fazendo piada. Daqui a pouco o seu Silvio voltou e praticamente fazendo um convite para ela, né, se ela não queria trabalhar com ele ali no SBT. E a Michelle ficou toda encantada, tal, terminou o programa. Aí você me pergunta, ele contratou a Michelle? Lógico que não, porque ele sabia que o público dele, boa parte do público, são pessoas conservadoras, pessoas idosas, e que a Michelle Summer, apesar de todo o talento que ele havia reconhecido, ia acabar gerando polêmica e ia acabar espantando a audiência, principalmente na época que isso aconteceu. Talvez nos dias de hoje, na era Pablo Vittar e por aí vai, das drags famosas, né? Poderia ser que a Glória Groover, etc. Talvez hoje tivesse uma outra receptividade, mas na época ele pesou bem. E ele era o quê? Ele era uma pessoa que amava dinheiro, gente. Não esse papo que ele amava a comunicação, que ele ia todo domingo, porque aquilo era uma grande forma de satisfação para a vida dele. Isso é tudo besteira. Ele amava dinheiro. Eu não estou culpando ele, só estou dizendo que não adianta querer ficar endeusando o camarada, né? Ele era um cara aliado do capital, capitalista, empresário, conservador, viveu numa época lá para trás, de certo modo ele era bastante visionário, a ponto de olhar para uma travesti e ver que ela tem potencial, mas daí o racional dele mediu bem, viu que não dava certo e recuou, né? Isso era o Silvio, uma pessoa, um empresário que amava dinheiro. E nesse negócio, um empresário que amava dinheiro, ele acabou causando danos, né, para a sociedade brasileira. Você acha que eu estou exagerando? Não estou exagerando, não. Vamos falar de Pan-Americano? Muita gente mete pau no Lula, fala muita coisa mal do Lula. Coisas absurdas que não tem nada a ver, mas o Lula cometeu um erro que muitas vezes nem as pessoas de esquerda querem falar. E o povo de direita também não quer falar, que é o Pan-Americano. O Banco Pan-Americano quebrou graças às atitudes erradas de um dos genros dele. E o que aconteceu? O Lula, no governo do Lula, o banco foi saneado e depois de saneado, o Silvio Santos vendeu esse banco para o BTG Pactual. Banco que tem ligação, se me falha a memória, inclusive com o senhor Paulo Guedes e com o próprio Bolsonaro, que depois a gente conhece o resto da história, né? O Silvio Santos virou um aliado, um grande aliado do Bozo nesses 4 anos de tormentos que nós tivemos aqui no Brasil. Então isso é Silvio Santos, né? O que ele fez para melhorar a sociedade brasileira? Na minha opinião, bem pouco, se é que ele fez alguma coisa de bom, né? Para ele, muito, ele ficou bilionário. E a questão do Banco Pan-Americano diz muito. Silvio Santos, ele era um progressista? Eu acho que ele era um cara que na vida particular dele era bem avançadinho, né? Se você começar a prestar atenção, sei lá, eu tenho aqui comigo, isso aqui é uma impressão, isso aqui não tem fundamento em absolutamente nada de prático. Que o Silvio Santos deveria ser uma pessoa assim, mais libertária no campo sexual, mas ele sempre teve muito senso de isso pode me dar dinheiro, isso não pode mais me dar dinheiro. E isso era Silvio Santos, pura e simplesmente isso, né? Simpatizante com a comunidade LGBT, se a comunidade LGBT fosse dar dinheiro para ele, naquele momento ele era simpatizante, senão ele esquecia, porque o idealismo em si, bem pouco passava na cabeça do Silvio. O único idealismo dele que passava na mente dele era cifrão, 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 só cifrão. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo, acho que já tem tantos vídeos falando sobre o Silvio. Espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa nessa conversa. Se você é fã do Silvio Santos, me desculpa se eu acabei te causando alguma decepção, né? Mas, sei lá, gente, estou tentando analisar ele de uma maneira fria. Então é isso aí, gente. Até mais. Grande abraço.